bom estar com vocês nesta noite para podermos celebrar um Deus que tudo pode, um Deus que faz maravilhas, um Deus que recomeça a cada dia a esperança em nossas vidas. O salmista diz no Salmo 121 que elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, meu socorro vem de Deus, aquele que criou os céus e aquele que criou as terras. Este é o Deus, querido, que você está nesta noite. Esse é o Deus que você está se prostrando, que você está sentado no sofá. É diante desse Deus que você está na tua casa, na sala ou no quarto, independente do local onde você esteja. Quando você eleva os seus olhos, Deus ele está te olhando e Ele está cuidando de você. E nesta noite nós vamos celebrar esse Deus de uma forma muito especial. Que Deus possa abençoar a sua vida e prepare o seu coração para louvar a Ele com cânticos. Prepare o seu coração para receber uma palavra de Deus que vai mudar a sua história, que vai mudar o seu destino. Fique conosco, não perca um segundo desses momentos incríveis com o Senhor. Oi pessoal, muito bom. Tudo bom? Estar conectado com vocês. Faz um tempo, né, Nélio? É. Mas eletronicamente, digitalmente, estamos conectados. Saudade de vocês lá em Dourados. E nossa oração é que através do louvor nós possamos olhar para Jesus que sacia a nossa sede. E quando a gente tem as raízes bem arraigadas, isso nos ajuda a passar essas dificuldades com a pandemia e todas as outras dificuldades da vida. Jesus é a resposta. Amém. Então, Deus abençoe vocês, irmãos. Um bom culto. Bom abraço. Tchau. Encontrei-me com um velho fazendeiro, o seu rosto enrugado pelo sol. 80 anos tem, chama-se Tio Sampaio, não tem medo de nenhum temporal. Perguntei qual era seu grande segredo de uma longa vida cheia de vigor, de uma fé tão radiante que a todos atraía. Tio Sampaio me respondeu, as raízes, cuida bem das coisas principais, arraigado sempre firme na palavra do Senhor, nada vai te abalar, as raízes. Que bom cantar louvores a Deus, poder entoar cânticos a esse Deus que tem cuidado de nós de uma forma espetacular. Como é bom sentir a presença de Deus e sentir que Ele muda o nosso destino. Que o Senhor possa abençoar a sua vida como tem abençoado a minha nesta noite. Que o Senhor possa tocar no seu coração como tem tocado no meu coração nesta noite. E eu quero falar com vocês agora sobre oferta e sobre dízimo. Provérbios 3 diz assim, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Uma promessa do Senhor àqueles que são fiéis a Ele. Aqueles que são da nossa igreja têm bem essa concepção de fidelidade, porque têm experimentado a grandeza de um Deus na sua vida e experimentado a proteção do Senhor nas suas finanças.
Você que está hoje nos seguindo, está acompanhando esse vídeo, fique à vontade em poder ofertar, em poder dizimar em nosso ministério. Que o Senhor abençoe a sua vida, possa transbordar o seu coração, e a nossa conta está aqui na lateral. Que o Senhor possa derramar graça sobre você e que a tua casa possa estar cheia sempre da misericórdia, do poder de Deus, e que a prosperidade de Deus alcance o seu lar, em nome de Jesus. Olá, muito boa noite, com muita alegria, satisfação que estamos aqui no templo da Igreja Evangélica Betânia, usando esta plataforma para nos comunicar com você, e o propósito principal é trazer uma reflexão das Sagradas Escrituras para
abençoar a tua vida, para abençoar o teu coração, para abençoar a tua família, os teus empreendimentos. E a nossa reflexão nesta noite aqui de domingo o tema é o seguinte: ferramentas para uma vida vitoriosa. E eu quero ler aqui com vocês Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, que diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos que bateram com ímpeto contra aquela casa, contra aquela construção, e ela não desabou, porque fora edificada sobre a rocha. No entanto, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, a um homem tolo, que construiu, edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, que bateram com força, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui nós podemos entender através da leitura deste texto sagrado, dois fundamentos. Alguém que construiu pautado, fundamentado na palavra de Deus, e alguém que construiu sem fundamento, construiu sobre areia, sobre um lugar movediço. E a primeira ferramenta que eu quero lhes apresentar aqui nesta noite é a palavra de Deus. A palavra, ela é fundamental. Ela é uma ferramenta para uma trajetória de vida de sucesso. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. Também está escrito que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus ilumina a nossa vida. Está escrito que o caminho, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, mais e mais até ser dia perfeito. O homem e a mulher, a pessoa que tem a sua vida pautada na palavra de Deus, ela é iluminada. Também está escrito no Salmo 119, versículo 165: grande paz tem aqueles que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, se você quer ter paz, quer ter tranquilidade, quer ter sossego, aqui está o segredo. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Então eu quero que você anote aí, memorize aí, que uma vida, uma trajetória de vida bem-sucedida, trajetória de vida de vitória, é indispensável a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fundamental para essa trajetória de vida vitoriosa. O Salmo 1 está escrito: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, está na palavra do Senhor, e na sua palavra medita dia e noite.
E o resultado ele é como árvore plantado junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será próspero, será bem sucedido. Louvado seja Deus. Muitas vezes, meus queridos amigos, irmãos, nós fazemos a leitura errada. Nós fazemos a seguinte leitura: que uma pessoa próspera, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa com uma boa bagagem de escola, com uma faculdade, com um mestrado, com a pós-graduação, com um mestrado, com um doutorado, com um pós-doutorado, um pós-doc. E, claro, nós não podemos ser hipócritas. Isso é muito importante, ter o seu mérito. Alguém com um currículo desse tem muitas portas abertas para um bom salário, um bom emprego, e por aí vai. Recentemente, quando eu estava preparando esse estudo aqui, eu lembrei de uma senhora que era empresária, tinha um concurso federal e uma boa bagagem de escola. Uma pessoa desta, olhando aos nossos olhos, vamos dizer que é bem-sucedida. Mas olha só o que aconteceu. Ela tentou contra a sua própria vida. Ela se suicidou. Uma coisa triste, muito triste. Quero mencionar também aqui Bob Williams, um grande cineasta, alguém de Hollywood. Lendo sobre ele, estava escrito que uma grande depressão o levou a se suicidar, tirou sua própria vida. Que fracasso, que tragédia. Isso é uma blasfêmia contra Deus, alguém atentar contra a sua própria vida, porque Deus é autor da vida, Ele que dá a vida, e quem pode tirar a vida? Somente Ele. Também agora, recentemente, alguns meses atrás, um ator global, Flávio Migliaccio, foi encontrado morto no seu sítio, em Rio Bonito, uma cidade do Rio de Janeiro. Ele achou que não dava mais para viver. Ele deixou escrito: a humanidade não deu certo. Que loucura! Alguém, pessoas famosas, que aos nossos olhos, que aos olhos da sociedade, eram pessoas vitoriosas, de sucesso, pessoas equilibradas. Por isso, querido irmão, meu querido amigo, meu senhor, minha senhora, não esqueça. A palavra de Deus é indispensável, é insubstituível. Ela é fundamental para alguém que quer ter uma vida vitoriosa. Moisés, grande profeta Moisés, o líder do povo de Deus, quando ele foi passar o cajado para o seu servo Josué, ele deu a seguinte receita, ele deu o mapa da mina, o segredo para Josué. E ele disse: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos leva, ela nos conduz para patamares mais elevados. Ela nos conduz para lugares mais profundos do conhecimento e da sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Quem entendeu a mente do Senhor, Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu a ele para que lhe seja restituído? Porque dele e para ele são todas as coisas. A palavra de Deus é a fonte. Jesus é a palavra. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Portanto, esta é a primeira ferramenta para uma vida de conquistas. Segunda e terceira ferramentas: oração e fé. E aqui eu quero citar uma passagem bíblica do centurião de Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13. O centurião de Cafarnaum. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, o centurião foi ao seu encontro, implorando, fazendo um pedido a Jesus, dizendo: o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: eu irei curá-lo. E ele disse para Jesus: Jesus, eu não sou digno de que entres em minha casa, porque eu também sou um homem que estou debaixo de autoridade. Digo a um soldado: vem, e ele vem. Digo a outro: vai, e ele vai. Tenho servos à minha disposição. Digo a eles: faz isto, e eles fazem. Jesus ficou admirado. Jesus disse para aqueles que estavam com ele: jamais vi fé como essa, nem mesmo em Israel. Algo que chama a atenção do Senhor Deus é a fé, é a oração com fé. Aquele centurião fez um pedido em prol do seu criado, mas fez um pedido com confiança, fez um pedido com fé, que tocou o coração do Senhor Deus. Portanto, oração e fé são ferramentas necessárias para alguém que quer vencer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, é necessário que tenha fé e que tenha um entendimento que Ele é galardoador, premiador, recompensador daqueles que acreditam, daqueles que têm fé. Disse Jesus: por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O impossível para os homens é possível para Deus, porque para Deus tudo é possível. Oração e fé são ferramentas para uma pessoa ter uma vida pautada pela vitória. Jesus também, quero citar esse outro fato aqui sobre oração e fé, que está registrado no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Jesus, depois de um dia intenso de serviço, de trabalho, ele estava no barco, e do barco ele ensinava as multidões por parábolas. E já ao findar da tarde, ele disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. E os discípulos, remando, de repente veio um grande temporal. E a Bíblia relata que as ondas batiam, arremessavam fortemente contra o barco onde Jesus e os seus discípulos estavam, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. E os discípulos, assombrados, correram, despertaram Jesus, que estava
na polpa do barco, com a cabeça em cima do travesseiro, puxando um cochilo. E os discípulos então chegaram e disseram a Jesus: Mestre, Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. E as Sagradas Escrituras dizem que houve grande bonança, houve grande tranquilidade. De repente, meu querido, minha querida, meu senhor, minha senhora, de repente tem alguém aqui nesta noite que o vento está soprando contra a sua vida. As ondas estão muito fortes, você já está a ponto de não suportar mais, que o seu barco, a sua vida está afundando. Eu digo para você, olhe para Jesus, peça o socorro por Jesus, socorro a Jesus, e erga a sua voz também, e repreenda o vento, e dê ordem para as ondas se aquietarem. Jesus, quando Jesus está no barco, quando Jesus está na nossa vida, tudo pode dar certo, porque a oração e fé são ferramentas para uma vida de vitória. A quarta ferramenta. Primeira ferramenta, a palavra de Deus. Segunda, oração. Terceira, fé. E a quarta ferramenta, o poder do Espírito Santo. Certo dia, Jesus chegou em Nazaré, cidade onde ele fora criado, e como de costume ele foi para a sinagoga. E ao chegar na sinagoga, deram a ele o livro do profeta Isaías. E ele leu aonde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração à vista, para a vista dos cegos, e a proclamar libertação aos cativos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Meus queridos, o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo são ferramentas poderosas para o cristão viver uma vida vitoriosa, anunciar as maravilhas e as grandezas do Senhor e experimentar o sobrenatural. Quando Jesus fez o mar se aquietar, as ondas se abaixaram, o vento cessou, os discípulos disseram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O poder do Espírito Santo é para você ser um instrumento de Deus, pregar as boas novas e ver o sobrenatural acontecer. Recentemente, há alguns meses, eu fiz uma visita com minha esposa na casa de uma família conhecida, e lá havia uma senhora que tinha sofrido 3 princípios de AVC e estava em uma cadeira de roda. Nós usamos a autoridade que o Senhor Jesus Cristo nos deu, a ungimos com óleo e oramos. E ela foi tocada pelo poder do Espírito Santo, porque ela foi curada. Recentemente nós a visitamos e ela está andando perfeitamente, sem necessitar de bengala, sem necessitar de cadeira de roda, sem necessitar de bengala, está
perfeitamente curada. E eu creio que não foi somente a oração minha e da minha esposa. Eu creio que ela também orou, outras pessoas oraram, e hoje ela está numa igreja, congregando, se alimentando da palavra de Deus, se fortalecendo na fé e buscando o poder do Espírito Santo para vencer. Eu quero que você grave isso aí. Para uma pessoa ter uma trajetória de vida vitoriosa, é imprescindível, é fundamental a palavra de Deus, a oração, que é a outra ferramenta, terceira ferramenta, a fé, e a quarta ferramenta, o poder do Espírito Santo, não na vida de outros, mas na sua vida. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus estava falando sobre a promessa, sobre o poder do Espírito Santo. O profeta Joel profetizou: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. O poder do Espírito Santo é para uma pessoa viver uma vida vitoriosa, anunciar as maravilhas de Deus e experimentar o sobrenatural. E Jesus te convida aqui nesta noite para segui-lo e ter uma trajetória de vida abençoada, uma trajetória de vida vitoriosa, em nome de Jesus. Eu quero orar por todos aqueles que estão conosco aqui nesta noite. Senhor, eu abençoo no nome de Jesus cada pessoa que está conosco aqui nessa noite, que está ouvindo esta palavra, que o Espírito Santo a toque e que ela possa abraçar a palavra do Senhor para exercer uma fé viva e operante, para erguer a sua voz e clamar aos céus e os milagres acontecerem na força do Espírito Santo. Deus te abençoe e fique na paz. Shalom.